Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa próxima aula de História e Geografia? A primeira também do módulo da apostila 3 do terceiro bimestre. Vamos iniciar? Nós vamos iniciar na página 105. Abre aí para a gente colocar a data. Hoje é dia 7 de agosto de 2020. Sexta-feira. Página 105. Vamos lá. As atividades da zona rural. O que é a zona rural? Zona rural é os sítios, a fazenda, as chácaras, não é isso? Nós estudamos nos módulos anteriores do segundo bimestre a zona urbana. Zona urbana são as cidades, não é mesmo? Agora nós vamos lá para o sítio, vamos lá para a área verde, lá para a zona rural, ver o que tem lá de legal, o que a gente vai descobrir na zona rural. Vamos lá, vamos fazer a leitura? As atividades da zona rural. No caderno anterior, estudamos a zona urbana. Agora é hora de conhecer outros espaços do município. A zona rural. Tem uma imagem. A turma do Luan está fazendo um piquenique. Delícia fazer um piquenique, né? Olha só. O que o Luan e sua turma estão comendo no lanche da escola? Olha, estão fazendo um piquenique lá no pátio da escola. Eles estão lanchando. O que eles estão comendo? Você sabe onde são produzidos os alimentos que eles trouxeram para o lanche? E aí? De onde vem? Vem lá do supermercado? Ah, tá, minha mãe comprou lá no supermercado. Mas de onde vêm esses alimentos? Onde eles são produzidos? De onde eles são fornecidos? Vamos pensar nisso e conversar em aula online? Vira a página 106, coloque a data. Agricultura. O que é agricultura? Agricultura são as plantações, né? São as produções dos alimentos, né? Tem gente que estuda para ser agricultor, para aprender a plantar, mexer na terra, produzir o seu próprio alimento e produzir até os alimentos para vender, não é isso? Tem gente que só vive da agricultura, tem gente que o trabalho é agricultura, é plantar e vender o alimento que ele plantou, ok? Então vamos lá. Você já parou para pensar de onde vêm os alimentos que nós consumimos? Eles provavelmente foram comprados na cidade, em um supermercado, em um varejão, em uma padaria ou em uma feira livre. A maçã de Teresa, as bananas de Edgar e a pera de Vitória vieram de uma fazenda ou de um sítio. Foram plantadas e colhidas na zona rural, ou seja, no campo, e depois transportadas para a cidade. Você se lembra do segundo ano, quando a turma do Luan visitou um sítio? Pois é, desse tipo de espaço que trataremos nessas aulas. Ai, tia, o que é para fazer nesses espaços em branco? Calma, a gente vai ler as legendas dos espaços em branco e depois a gente vai fazer a atividade aqui, tá bom? Vamos dar continuidade. Primeira legenda do primeiro quadro. Produtos como frutas, verduras e legumes são produzidos em sítios ou fazendas que ficam geralmente fora da zona urbana. Pomar de maçã em Fraiburgo, Santa Catarina, 1999. Segunda legenda do segundo quadro. Os mercados são locais importantes para a comercialização de alimentos. Mercado em Manaus, Amazonas, em 2009. Terceiro quadro, próxima legenda. Mercado Municipal da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, em 2011, onde a população compra os alimentos produzidos na zona rural. Vira a página, vamos fazer a leitura ali. A produção de alimentos por meio do plantio é chamado de agricultura. É importante grifar esse parágrafo, tá bom? A produção de alimentos por meio do plantio é chamada de agricultura. Quando você estudou o surgimento das primeiras cidades, viu que esta é uma das atividades mais antigas da humanidade.
Lembra que a gente estudou lá da Mesopotâmia? Que eles plantavam e consumiam seu próprio alimento? Lembra? Então, a agricultura, ela já vem de muitos anos atrás, né? É um trabalho que já existia muitos anos atrás, a agricultura. Os alimentos produzidos no campo podem ser consumidos in natura, ou seja, eu vou colher e comer, como as frutas e as hortaliças, ou processados, como o arroz e o suco em caixinha. Processados, eles precisam ser limpos, higienizados, tem todo o processo de embalagem, né? Eles vão ser embalados, por exemplo, o arroz tem que plantar o arroz, aí ele nasce dentro de uma casquinha. E aí precisa ir para um lugar, né? Para que se tire essa casquinha, limpe o arroz para ser embalado, levado ao supermercado para a gente comprar e consumir, tá bom? Então isso que é o processado. Ou o suco de caixinha, colhe-se a fruta, leva lá na fábrica, né? É levado até a fábrica. E é processado, ele é feito, eles fazem o suco e embalam na caixinha, tá? Isso que é processado. Mas não é só para produzir alimentos que se faz o cultivo de plantas. Elas podem também ser utilizadas como matéria-prima. Vamos ler o espacinho aí, ó, do lado. In natura, alimento que é consumido em seu estado natural. Hortaliça, legume ou verdura que é consumido como alimento. Alimento processado, que foi transformado, ou seja, limpo, como o arroz sem casca, espremido e acondicionado em caixas como suco, ou refinado como a farinha de trigo. Matéria-prima, principal produto utilizado na fabricação de alguma coisa. Por exemplo, a madeira é a matéria-prima usada para fabricar uma mesa. O algodão é a matéria-prima utilizada para produzir tecido. O leite é a matéria-prima do queijo e etc. Então, matéria-prima é aquilo que eu vou obter para transformar em outra coisa, tá? Aqui ele deu o exemplo da madeira. Então, eu preciso cortar a árvore, processar, né? E aí eu vou fazer a mesa, a cadeira, o armário, a prateleira, tá bom? O algodão a gente também planta o algodão, ele fica uma florzinha assim de algodão bem bonitinha, só que ele tá sujo. Não é sujo de sujeira, é sujo da folhinha, da casquinha dele. Porque ele é marronzinho, a casquinha, fica assim fechadinho. Quando ele abre igual uma florzinha, o algodão aparece. Daí é preciso tirar a casquinha e limpar o algodão. Depois que limpou o algodão, ele é processado, ele é a matéria-prima para quê? Para fazer a nossa roupa, para fazer as toalhas, os lençóis, os tecidos, tá bom? Então o algodão também se planta, é bem bonito a lavoura de algodão. E aí, o lugar onde é processado esse algodão chama algodoeira, que limpa todo o algodão e leva para as fábricas, as indústrias para fazer os tecidos, tá bom? Ou até mesmo o algodão que a gente passa assim, ó, no rosto, passa no machucado, né? Mas ele é limpo, pronto para ser usado, tá bom? Eu não posso tirar ele de lá porque ele não é o mesmo algodão quando eu colho, tá bom? Então, olha, tem mais 2 quadros aí em branco. Na produção de combustível, então tem uma legenda. A cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol, utilizado como combustível em veículos. Plantação de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto, São Paulo, em 2013. O próximo quadro, na fabricação de roupas, papel, remédios, produtos de limpeza e ferramentas. Plantação de algodão usado como matéria-prima na confecção de roupa. A cana-de-açúcar é uma plantação também bem bonita. E com a cana-de-açúcar a gente faz muitas coisas. Por exemplo, eu posso colher a cana, lavar, tirar a casquinha e comer, chupar o caldinho. Eu posso fazer suco, né, da cana de açúcar. Eu posso produzir açúcar,
O nosso açúcar da nossa casa, o açúcar ele é produzido da cana-de-açúcar. O álcool, o etanol do combustível que tem lá no posto, que abastece o carro, também é produzido pela cana-de-açúcar. O álcool, a bebida alcoólica, também a pinga, vamos dizer assim para vocês entenderem melhor, também é produzido pela cana-de-açúcar. O álcool de limpeza. Então a cana-de-açúcar é um material, é uma matéria-prima muito rica. Então plantam-se assim, é muito grande a área de plantação de cana-de-açúcar, porque com a cana-de-açúcar é uma matéria-prima que dá para fazer um monte de coisas, tá bom? Vamos virar. Tia, mas nós vamos deixar esses quadrinhos em branco? Por enquanto, segura aí. Página 108. Ó, temos mais 2 quadros. Matéria-prima na construção de casas. Ó a legenda. Plantação de mogno no município de Jales, São Paulo, em 2008. Tipo de madeira utilizada na fabricação de portas e janelas. E depois, matéria-prima na decoração de casas, lojas e empresas. A legenda. Cultivo de flores no município de Olambra, São Paulo, 2008. O que faremos com esses quadros em branco, que eu sei que vocês estão aí querendo saber o que eu faço aqui, né? Nós vamos para a atividade 1 e na atividade 1 você vai descobrir o que você vai fazer nesses quadros. Olha lá. Agora você vai completar o texto do tópico Agricultura, da página 106 a 108. Por isso, siga as etapas. Por isso que eu disse para vocês esperarem um pouquinho. A. Recorte as imagens do anexo 1 e 2. E encaixe-as nos espaços em branco ao longo do texto. B. Encontre o lugar de cada imagem e chame seu professor para ajudá-lo a verificar se tudo está correto. C. Corrija se for necessário. Olha só, o que você vai fazer? Você vai lá no anexo 1 e 2. Deixa eu achar o meu aqui. Já encontrei. Ó, anexo 1, tá? E anexo 2. Você vai recortar, ler as legendas novamente e colar a imagem adequada a essa legenda. Então você vai ler a legenda, olhar a imagem, ver se tá tudo certo, se é isso mesmo, se aquela legenda confere com a imagem e cola. O que eu vou pedir para vocês? Colar com um pouquinho só de cola, porque a gente vai corrigir na nossa aula online. E aí, se você trocou alguma das imagens, dá para tirar e corrigir, tá bom? Então, olha, recorte anexo 1 e 2, cole na legenda correta com um pinguinho de cola, tá? E a gente vai corrigir na nossa aula online, tá bom? Vamos lá, página 109, coloque a data. Tipos de agricultura. Como o Brasil é um país muito grande, a agricultura é praticada de diversas maneiras, dependendo da região, das condições financeiras e do conhecimento que o agricultor tem. Vamos estudar alguns desses modos de produção agrícola. Uma delas é a agricultura familiar de subsistência. Grifa aí. Ó, o que é para grifar? Não tem 2 tópicos, 2 bolinhas, que são os tipos de agricultura aí, ó, familiar de subsistência? Você vai grifar toda essa parte com uma corzinha bem clara, porque é muito importante. Nós vamos trocar ideias na nossa aula. Vamos fazer a leitura. Os trabalhadores são pessoas geralmente de uma mesma família, que produzem alimentos para a sua subsistência, isto é, para a sua própria sobrevivência, tais como mandioca, milho, feijão, abóbora, entre outros. Quando há excedente, a gente já estudou o que é excedente, é sobra, né? Ou seja, quando a quantidade do que se planta é maior do que o necessário para o próprio sustento da família, os agricultores vendem na cidade os alimentos que sobraram. E com o dinheiro compram o que precisam, como roupas, sapatos, outros alimentos e remédios.
Em geral, a agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, onde são usadas ferramentas simples para plantar, como arado, foice e enxada. Como o trabalho é feito por poucas pessoas, não se utilizam sementes selecionadas, a produção é pequena. Então presta atenção, agricultura familiar de subsistência. O nome é grande, mas é simples, olha só. Familiar de subsistência, a família planta para o seu próprio consumo, tá? Se sobrar, a família vende para ter um dinheiro e se manter, comprar roupa, sapato, outro tipo de alimento, pagar as contas, tá? Quem trabalha nessa agricultura familiar de subsistência? Só as pessoas da família. São poucas pessoas, por exemplo, o pai, a mãe, o vô, a avó, o filho, o tio, só gente da família, não são empregados. Eles moram ali no sítio, tá? Eles moram no sítio, eles plantam para o seu próprio consumo, sobrou, eles vendem para as pessoas na cidade ou para algum comércio pequeno, para uma quitanda, alguma coisa assim, ou vende de casa em casa, tá? Porta em porta, né? Vai batendo e vai falando, ó, eu vendo mandioca, eu vendo milho, eu vendo tomate, eu vendo alface, a senhora não quer comprar? É da minha horta. Isso é agricultura familiar de subsistência. Eles plantam para consumir. Sobrou o excedente, eles vendem para as pessoas da cidade, tá? Eles não usam sementes selecionadas, eles usam as sementes que eles conseguem tirar do próprio alimento ou compram uma semente mais barata, tá? Eles não trabalham com grandes máquinas, eles trabalham com enxada, com foice, né? O que mais tá falando aqui? Deixa eu ler. O arado, olha, aí nessa imagem, eles estão arando com o gado, tá vendo? Tem pessoas puxando, fazendo o gado andar, né? E a outra com um arado manual e vai atrás. Então não tem trator, tá? Então, olha, eu vou repetir. Agricultura familiar de subsistência é aquela agricultura em que as pessoas da família plantam para o seu consumo, as pessoas da família trabalham nessa agricultura, são poucas pessoas. O excedente, que são as sobras, eles vendem para as cidades ou para até os seus próprios vizinhos, conhecidos. As sementes não são selecionadas, as sementes são as que eles conseguem, as mudas, por exemplo. Mas como que é isso, tia? Por exemplo, eu tenho um pé de laranja. Eu vou chupar a laranja, tem a semente. Essa semente eu tiro, deixo secar e planto ela de novo. Entendeu? Não é uma semente que eu compro cara lá na loja de sementes, tá? É uma semente que eu tô tirando de outro alimento e vou plantar, tá bom? É igual o feijãozinho. Feijãozinho, você não pega o feijãozinho lá do pacote, planta lá no algodãozinho e depois põe na terra, ele nasce? Então, eu não comprei a semente do feijão, eu plantei com o próprio feijão, tá? E o maquinário são máquinas simples, como enxada, foice, o arado, ok? Tá? A gente tira dúvida na nossa aula. Vamos ler a legenda dessa imagem. Sítio localizado no município de Virgínia, Minas Gerais, em 2013. Na foto, os agricultores usam um arado de tração animal para preparar a terra. O que é tração animal? É o gado que puxa, que faz toda a força e a pessoa vai lá com o arado manual para fazer o canteiro para plantar, tá bom? Agricultura de subsistência familiar, tá? É importante. Vamos para a página 110. Põe a data. Outro tipo de produção agrícola é a agricultura comercial, assim chamada porque nesse caso se produz para vender. Existem duas formas de agricultura comercial. Grifa aí, ó.
agricultura comercial familiar e agricultura comercial patronal. Então vamos lá, pode grifar aí o que vocês quiserem, que é tudo muito importante para vocês estudarem, tá? Na agricultura comercial familiar, trabalham os membros da família e às vezes outras pessoas que são contratadas. Então, agricultura comercial familiar, eles têm empregados, diferente da outra que eu falei anteriormente. A agricultura comercial familiar, eles empregam as pessoas, tem gente que trabalham para eles, tá? Esse tipo de agricultura é muito importante para o país, porque abastece a população das cidades com frutas, hortaliças, legumes, grãos, como milho, feijão e café, e outros alimentos. Alguns agricultores chegam a produzir também para a exportação. Exportação é que eles vão vender esses alimentos para outros países. Nesse tipo de produção agrícola são usadas tecnologias modernas, como fertilizantes industriais, tratores e arados mecânicos. As máquinas fazem o trabalho mais rapidamente, o que aumenta a produção e possibilita um maior crescimento econômico para os agricultores. É importante lembrar que para estas famílias, a terra não é apenas um meio de produzir e ganhar dinheiro, mas é também o seu local de moradia, onde está sua história de vida e sua cultura. Olha só, tem uma imagem aqui, um homem trabalhando com a enxada e tem o trator. Então, agricultura comercial familiar. Eles moram ali, tá? Naquele sítio ou naquela fazenda, já aumentou um pouquinho o espaço, a quantidade de terra para plantar, tá bom? Comercial familiar, eles produzem para consumir, mas ali é o trabalho deles, eles plantam para comercializar, para vender. Como a plantação é muito maior do que a outra agricultura familiar de subsistência, eles precisam contratar pessoas para trabalhar para eles. A família sozinha não dá conta, tá? Então, eles contratam pessoas e a intenção é vender. Aí não tem aquela história de sobrou, por isso eu vou vender. Não, a ideia deles é plantar para vender, por isso é comercial familiar. Comercial familiar porque eles moram ali e eles plantam, consomem, mas é o trabalho deles e eles contratam poucas pessoas para ajudar quando necessário, tá? Então eles vivem desse comércio, eles vivem da plantação. Na agricultura familiar de subsistência, eles vendem para as cidades, mas eles também têm outro tipo de trabalho, às vezes trabalham em outro lugar, na cidade mesmo. E aí só faz a plantação e a venda, o cultivo disso nos finais de semana, tá? Presta atenção, subsistência familiar, eles plantam para o seu próprio consumo. Se sobrar, eles vendem, ok? Espaço pequeno. Comercial, familiar, eles moram lá no espaço maior de terra, eles trabalham nisso, eles plantam para vender, tá? E às vezes contratam pessoas para ajudar quando a lavoura é muito grande, ok? E quando tem muito alimento produzido, eles podem até exportar, vender para outros países. Tudo bem? Então vamos lá, na página 111. Tem outro tipo de agricultura, também pode grifar. Agricultura comercial patronal. O cultivo não é feito pelo proprietário da terra. Ele contrata trabalhadores para plantar e colher. Esse tipo de agricultura é praticado com grandes propriedades, nos quais o cultivo é feito com as mais modernas tecnologias. O que aumenta a quantidade produzida. Ali, geralmente, se planta um único produto, como café, soja, algodão, cana-de-açúcar ou laranja, que é exportado ou que se destina a fornecer matéria-prima às indústrias do país. Olha essa imagem, olha a legenda. Fazenda onde se cultiva algodão para exportação no município da Costa Rica, Mato Grosso, em 2010.
3 tipos de agricultura. Agricultura familiar de subsistência, onde eu planto para o meu consumo, a família toda trabalha lá. Se sobrar, eu vendo para as pessoas da cidade. Eu utilizo poucos materiais, como enxada, arado e a foice, né? O arado é com animais, tá? Então, as pessoas não contratam outras para trabalhar para elas. Agricultura comercial familiar, um pouco mais de terra, o espaço é maior, eles plantam para vender. A família planta, às vezes contrata pessoas quando tem muita produção e vivem disso. Porém, eles têm trator, eles têm um maquinário melhor do que o familiar de subsistência. Eles vivem do comércio do que eles plantam. E agora, a agricultura comercial patronal. As pessoas da família não trabalham na terra. São fazendas, espaços muito grandes de terra. Maquinário de última geração, super moderno. Eles contratam todas as pessoas para trabalhar. Ninguém da família trabalha. Tem o dono da fazenda que dá as ordens, tá? Contratam os funcionários, dá as ordens para plantar, colher e vender e até exportar para outros países, tá? Então, ó, na comercial patronal é de patrão. Então, ninguém da família trabalha ali. Eles moram nas cidades, têm a fazenda e vivem do que eles mandam plantar, mandam colher. Aquilo é como se fosse... Sabe uma loja que eu tenho a loja e eu tenho os meus funcionários que vendem o meu produto? Então, lá na fazenda é a mesma coisa na agricultura comercial patronal. Eu fico na minha casa ou no meu escritório organizando tudo e eu contrato pessoas para trabalhar para mim, para plantar, para colher e para vender o meu produto. Ok? Dúvidas nós vamos tirar na aula. Você sabia? A agricultura é hoje uma das principais atividades de exportação no Brasil. Estamos entre os maiores produtores mundiais de café, soja, laranja, cana-de-açúcar e milho. Então tem aí, ó, café, soja, laranja, milho e cana-de-açúcar, né? Na imagem aí, ó. Tá vendo? O Brasil é um dos maiores que exporta, né? Página 112 agora, prestem atenção. Tem um quadro na atividade 2. Compare os vários tipos de agricultura completando o quadro a seguir. Olha só, tem aí nesse quadro tipo de agricultura, quem trabalha, qual é o destino da produção, plantam-se vários produtos ou apenas um? Quais são os produtos mais cultivados, qual é a tecnologia empregada? Tecnologia são as ferramentas, o maquinário, tá? A produção é grande ou pequena? E aqui eu li a coluna. Eu li a linha, agora a coluna. Tipos de agricultura, de subsistência familiar e patronal. Vocês vão preencher os quadrinhos com tudo que a gente explicou aqui e que vocês vão fazer a leitura novamente. Por exemplo, ó, tipo de agricultura, de subsistência. Quem trabalha? A família, tá? Qual é o destino? Para onde vai essa produção? É para sobreviver? É para eles. Plantam só um produto? Não, vários produtos. Quais os produtos que eles plantam? Mandioca, milho, feijão, o que tiver escrito lá. Qual é a tecnologia que eles usam? Quais as ferramentas? Enxada, arado, foice, ferramentas simples. A produção é grande ou pequena? É pequena porque eles trabalham só para consumo deles e se sobrar, eles vendem, tá bom? Dei um exemplo aí da de subsistência, vocês precisam completar com os itens no texto que a gente estudou e com a explicação que eu dei. Essa lição você vai precisar tirar uma foto bem legal para mim, tá? Para eu corrigir, mas eu vou corrigir também na nossa aula online, ok? Leia novamente o conteúdo para a aula, que nosso encontro é na aula online para a gente tirar todas as dúvidas e fazer as correções, tá bom?
Um grande beijo para vocês e até mais!